Bolena virou bruxa em Harry Potter. Só que tem um problema: Ana Bolena de verdade nunca foi julgada por bruxaria, nunca foi formalmente acusada de ser bruxa, e algumas das provas de que ela praticava magia só aparecem décadas depois que a sua cabeça já tinha rolado. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai descobrir como uma rainha executada por adultério, incesto e traição acabou sendo transformada em bruxa pela memória popular, até essa lenda atravessar quase 500 anos e parar dentro de Harry Potter. Porque essa história tem um rei dizendo que foi enfeitiçado, um padre inventando o sexto dedo, retrato Tudor dentro de Hogwarts, um Malfoy tentando conquistar Elizabeth I e até uma informação oficial da J.K. Rowling sobre Ana Bolena que parece piada de fã, mas não é. A história nunca condenou Ana Bolena por bruxaria, a cultura pop fez o resto. Vamos começar pela origem real dessa história, porque ela existe, só que é bem menos dramática do que a lenda popular faz parecer. No início de 1536, o embaixador imperial Estácio Chapuis, que vivia mandando relatórios detalhados sobre tudo o que rolava na corte inglesa pelo imperador Charles V, registrou um boato específico envolvendo o próprio Henrique VIII. Segundo esse relato, o rei teria confessado em segredo para alguém próximo que tinha sido seduzido e enfeitiçado para ter esse segundo casamento, e que por isso ele considerava o casamento nulo, atribuindo a Deus a falta de filho homem como castigo por essa união enfeitiçada. Só que presta atenção na cadeia de informação inteira aqui, porque ela é bem mais frágil do que qualquer manchete sensacionalista costuma admitir. Quem contou isso para o Chapuis foi Gertrude Courtenay, marquesa de Exeter, inimiga declarada da Ana Bolena dentro da própria corte. Ou seja, não é carta assinada pelo rei, não é declaração pública, é fofoca de terceira mão, contada por uma mulher que tinha motivos de sobra para pintar Ana de forma mais desagradável possível. E o próprio historiador Eric Ives, a autoridade máxima sobre a vida da Ana, argumenta que a palavra original usada, sortilege, no inglês daquela época, tinha sentido mais próximo de adivinhação ou profecia do que bruxaria literal, sugerindo que o Henrique podia estar se referindo àquelas provisões e previsões feitas antes do casamento, de que Ana ia dar um filho homem a ele, previsão que claramente não se cumpriu. E a historiadora Susan Bordo reforça essa leitura mais moderada. A frase podia simplesmente significar que ele tinha sido dominado além da razão pelos encantos dela, no sentido figurado mesmo, tipo enfeitiçado de paixão, não vítima de magia negra literal. O próprio Chapuis, inclusive, em outro momento anterior do próprio relacionamento dos dois, já tinha reclamado que essa maldita dama o enfeitiçou tanto que ele não ousa fazer nada contra a vontade dela. Linguagem clássica de reclamação política sobre influência feminina excessiva, não acusação formal de feitiçaria. De qualquer forma, a Ana então nunca foi formalmente acusada de bruxaria em julgamento nenhum. As acusações reais contra ela, tanto em Middlesex quanto em Kent, eram de adultério, incesto e traição, culminando no julgamento e execução dela em maio de 1536. Bruxaria não aparece em documento nenhum daquele processo, e detalhe que na época nem era crime punido com morte. A lei que tornou feitiçaria e encantamento um crime grave, o Witchcraft Act, só foi aprovada em 1542, 6 anos depois que a Ana já estava morta e enterrada. Se o Cromwell quisesse mesmo acusar ela de bruxaria para garantir a execução, ele não tinha nem base jurídica, não tinha nenhuma lei disponível para isso. Então, se não teve acusação formal nenhuma, de onde que surgiu essa reputação de bruxa que persegue a Ana até hoje? A resposta tem nome e data específicos. Nicholas Sander, um padre exilado, escrevendo quase 50 anos depois da morte dela, numa obra de propaganda religiosa hostil publicada em 1585. Ele tinha uns 6 anos de idade quando a Ana morreu, nunca chegou a conhecê-la pessoalmente, mas o objetivo político dele era desacreditar a filha protestante dela, Elizabeth I, através do ataque retroativo à reputação física e moral da mãe já morta, que não tinha como se defender de coisa nenhuma. Esse Nicholas foi o que também escreveu mal da Maria I Tudor, que era católica, e também da Maria Stuart e da Catarina de Médici. Para ele era uma abominação mulheres no poder ou mulheres terem alguma agência própria
durante reinados. Pinta Ana Bolena, então, como um monstro literal, quase demoníaco, servia para sugerir que toda a dinastia que veio dela, incluindo a própria Elizabeth, carregava mácula sobrenatural desde a origem. Não era só fofoca pessoal, era arma de guerra religiosa disfarçada de biografia, legenda. Se a Elizabeth carrega alguma coisa bruxa, é lá da Elizabeth Woodville, lembra que eu contei? E isso viria pelo sangue do Henriquinho, nunca na história desse país. Enfim, e é exatamente nesse texto que aparecem pela primeira vez em um registro escrito conhecido os famosos detalhes que viraram folclore permanente, o sexto dedo na mão, o dente saliente demais e uma verruga ou tumor visível no pescoço, tudo isso descrito por Sander como um sinal físico da marca demoníaca, a prova visual de que aquela mulher carregava algo sobrenatural desde o nascimento. Nenhuma dessas descrições aparece em relatos contemporâneos de quem realmente conviveu com a Ana durante a vida dela, nem embaixadores estrangeiros hostis, nem cronistas da própria corte inglesa, nem sequer os inimigos políticos mais declarados dela em vida, incluindo gente que adoraria ter esse tipo de detalhe para usar contra ela enquanto ela ainda estava viva e vulnerável a esse tipo de acusação. Mas vamos parar para pensar um pouco. Vocês acham mesmo que o Henriquinho, supersticioso como ele era, iria se casar com uma mulher com deformidades do capiroto? Existe inclusive também aquela moeda que foi cunhada em 1534, que não mostra nenhuma deformidade visível. Além disso, quando o próprio túmulo da Ana foi finalmente examinado em 1876, séculos depois da morte, os ossos encontrados não mostraram anormalidade nenhuma. Os dedos, inclusive, foram descritos pelos próprios examinadores da época como finos e delicados, exatamente o oposto da imagem monstruosa que o Sander tinha inventado décadas depois da morte dela, para fins puramente políticos, sem nenhuma testemunha ocular viva para contestar a invenção dele naquele momento. E o mais interessante é acompanhar como essa imagem foi se consolidando ao longo dos séculos seguintes, longe de ficar restrita ao próprio século XVI, ganhando camadas em cima de camadas de exagero cada vez que alguém recontava a história. Uma romancista britânica do século XX, chamada Nora Lofts, chegou a alegar publicamente que um retrato específico numa mansão inglesa revelava uma suposta marca do diabo debaixo da orelha direita da Ana, e ainda espalhou a história de que o cachorro de estimação dela se chamava Uriah, nome associado a Satanás em algumas tradições populares. E detalhe, o nome do cachorro dela era Pourquoi, por quê em inglês. Além de uma lenda que teria caído uma maldição de 7 anos sem chuva sobre a Inglaterra depois da execução da Ana, como se a própria natureza tivesse ficado de luto vingativo pela morte dela. Nada disso tem fonte contemporânea nenhuma sustentando, é uma construção literária do século XX sendo apresentada décadas depois como se fosse fato histórico sério. E segundo pesquisa da própria comunidade histórica especializada em Ana Bolena, foi só a partir da década de 30 que ela começou a ser chamada abertamente de bruxa, com a frequência que a gente vê hoje, coincidindo justamente com a explosão de romances históricos populares, de pessoas que não são historiadores e que me dá nos nervos, e ficção gótica ambientalizada na corte Tudor, que floresceu naquele período específico. Ou seja, o conceito de Ana Bolena bruxa é uma criação inteiramente moderna, quase 400 anos depois da própria morte dela, construída camada por gente com interesse literário ou político em vendê-la como monstro, não fofoca da época genuína em que ela realmente viveu. E é justamente em cima dessa lenda consolidada, moderna, sem base histórica sólida, que a J.K. Rowling resolveu brincar dentro do próprio universo dela. E aqui eu preciso separar com cuidado o que é texto oficial escrito pela própria autora do que é só decoração de cenário, de filme ou teoria espalhada por fãs sem confirmação nenhuma. Porque a internet adora misturar as três coisas como se fossem igualmente válidas. Primeiro, o caso mais forte de todos e mais confirmado, a Rainha Elizabeth I, num texto oficial escrito pela própria JK, publicado no site oficial sobre a família Malfoy, existe a afirmação direta de que o primeiro Lucius Malfoy da linhagem teria sido pretendente rejeitado à mão de Elizabeth. E alguns historiadores bruxos dentro daquele universo alegam que a recusa dela em se casar depois disso teria sido causada por um feitiço
lançado pelo próprio Malfoy despeitado. A Elizabeth I não é chamada de bruxa nesse texto, ela é retratada como uma vítima trouxa de magia bruxalheira, o que é diferente do que costuma circular por aí. Segundo caso, esse sim envolve Ana Bolena. Existe um quiz interativo oficial escrito pela própria JK, publicado originalmente no site pessoal dela em 2007, chamado Yombat, onde uma das perguntas trata justamente de teorias populares do mundo trouxa que teriam sido confirmadas como verdadeiras dentro do universo mágico dela. E a resposta oficial, marcada como correta, diz com todas as letras que a segunda esposa do Henrique VIII, Ana Bolena, que foi acusada por trouxas de ser bruxa, na verdade era um aborto, ou seja, dentro daquele universo específico, ela nasceu de uma família ou linhagem mágica, mas sem capacidade nenhuma de fazer magia ela mesma. Isso é cânon oficial da própria autora, mesmo que entregue em formato de resposta de quiz e não em capítulo de livro. Então, merece ser tratado com um peso real, não como boato qualquer. E repara na ironia elegante que a própria Rowling construiu com essa escolha específica. Ela pegou exatamente o mito, sem base histórica nenhuma, esse boato moderno sobre bruxaria que a gente acabou de falar, e transformou ele em um fato dentro do próprio universo dela, só que invertendo o sentido inteiro da acusação original. No mito popular, Ana Bolena bruxa significava monstro perigoso, capaz de enfeitiçar rei e dominar reino através da magia negra. No universo de Rowling, a Ana Bolena é um squib, que significa exatamente o oposto, mulher nascida perto do poder mágico, talvez até rodeada de gente com capacidade real, mas ela mesma completamente incapaz de fazer qualquer feitiço, tendo precisado sobreviver e ascender através da pura inteligência política humana, sem ajuda sobrenatural nenhuma. Olha, eu até curti isso. É quase um comentário irônico, seja intencional ou não, da parte da autora, sobre como a história real dela já era impressionante o suficiente sem precisar de magia alguma emprestada. Agora, o terceiro caso, que costuma ser confundido com os dois primeiros, é bem mais fraco. A suposta Maria I, filha mais velha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, aparecendo como bruxa, segurando uma varinha. Isso vem exclusivamente de um detalhe de um cenário do primeiro filme do Harry Potter, uma releitura de um retrato histórico real dela, do pintor Hans Evord, alterada visualmente para colocar uma varinha na mão esquerda da figura retratada, pendurada dentro da escadaria de Hogwarts. Não existe texto nenhum escrito pela própria J.K. Rowling confirmando que a Maria I era uma bruxa dentro do universo oficial dela. Isso foi decisão de decoração de set da produção do filme Warner Bros. Só que detalhe, como ela queimou pessoas por heresia, tecnicamente ela não deveria ser bruxa, né? Deveria ser outra pessoa, tipo a Elizabeth. Enfim. Então, o que fica dessa história inteira? Ana Bolena nunca foi acusada de bruxaria em vida, em julgamento nenhum, com base legal nenhuma. Isso é invenção construída ao longo de quase 4 séculos depois da própria morte dela, começando com propaganda religiosa hostil de alguém que nunca conheceu e consolidada de vez só no século XX através de um romance histórico e lenda urbana repetida. Ironicamente, é justamente essa lenda sem base histórica que a JK decidiu abraçar e transformar em detalhe oficial dentro do próprio universo mágico dela, canonizando a Ana como um aborto através desse quiz interativo e colocando a Elizabeth I como uma vítima trouxa de feitiço de um ancestral Malfoy despeitado. No final das contas, a vida real da Ana Bolena já era dramática o suficiente sem precisar de magia nenhuma. Ela subiu de dama de companhia, rainha da Inglaterra, através de um jogo político arriscadíssimo, sobreviveu a anos de escândalo internacional para finalmente casar com o rei e morreu executada com acusações fabricadas de traição. Tudo isso dentro de um sistema de poder que não precisava de bruxaria nenhuma para ser brutal com mulheres que ousassem acumular influência demais. E fica esse aviso final, meus coroados e curiosos, sobre como esse tipo de mito se constrói e se espalha, porque o caso da Ana Bolena é praticamente manual didático do processo inteiro. Primeiro, vem a fofoca da corte, de terceira mão, sobre um rei enfeitiçado. Palavra ambígua o suficiente para significar tanto paixão figurada quanto magia literal. Depois vem o inimigo político, décadas depois, transformando ambiguidade em detalhe físico monstruoso, sem testemunha nenhuma viva para contestar
Depois vem os romances históricos do século seguinte, adicionando mais camadas de detalhes sensacionalistas em cima de tudo que tinha sido inventado antes. E no fim, a cultura pop mais recente pega esse produto final, já bem distante de qualquer fato original, e usa como matéria-prima criativa para uma ficção nova, fechando um ciclo de quase 500 anos de deturpação progressiva de uma mulher que nunca teve a chance de contar a própria versão da própria história. A magia real dessa história inteira não estava em feitiço nenhum, estava na capacidade dela de sobreviver, manobrar e quase vencer um jogo político desenhado inteiro para homens jogarem, dentro de um século que preferia culpar a bruxaria antes de admitir que uma mulher podia sim ser inteligente o suficiente para chegar sozinha até ali, sem ajuda sobrenatural nenhuma, só com estratégia, resistência e a própria cabeça funcionando melhor do que qualquer um ao redor dela, estava disposto a admitir em público. Então, se você chegou até aqui, comenta. Você já tinha ouvido a versão de que a Ana Bolena foi acusada de bruxaria na época? Ou sabia que isso era um mito moderno? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.